Afinal, o que faz o dólar cair, o preço baixar, se desvalorizar em relação ao real? Quais são os motivos que fazem o câmbio descer aqui no Brasil? Muita gente nos pergunta, a gente recebe diversas opiniões nos comentários, muitos falam sobre política, que é devido a um presidente ou ao outro presidente, ou ao ministro da Economia, que agora é da Fazenda. Nós mesmos aqui, quando gravamos os vídeos curtos sobre dólar e sobre euro, nós falamos um pouco da interferência de discursos políticos ou de atitudes do governo na direção do preço da moeda americana por aqui. Porque o câmbio ele é muito sensível. Qualquer fala de uma autoridade pode trazer mais especulação, mais medo ou euforia, e isso mexe com o preço das moedas. Faz com que tenha mais capital estrangeiro aqui ou menos. Então a gente está aí no novo governo Lula, e aí quando o dólar dispara, tem gente que acha que é somente devido ao governo Lula e algumas atrapalhadas ou alguns discursos. Quando desaba, como aconteceu recentemente, quem tem preferência por Lula diz que é graças a ele, quem não gosta de Lula diz que não tem nada a ver com ele. Então, hoje a gente vai falar de maneira técnica por que o câmbio cai e deixando claro, nós nos nossos vídeos não temos viés político. A gente tenta colocar informações com base no nosso conhecimento e, claro, palpites de acordo com o que nós acreditamos, mas não existe ideologia aqui no canal Câmbio Inteligente. Tá, pessoal? Então, primeira coisa, mais importante de tudo, o câmbio, a taxa dólar-real, depende da lei da oferta e da procura. Quanto mais dólares a gente tem aqui no Brasil, a cotação cai, certo? Maior quantidade, maior oferta de dólares, menor é o valor. Se a gente tem escassez de dólar aqui, né, se o dinheiro vai embora para os outros países, a gente tem uma cotação maior. Agora, entendam que a tendência do câmbio aqui no Brasil, ela depende tanto da força do dólar, força ou fraqueza, quanto da força ou fraqueza do real. Os dois lados. Então, hoje, se a gente pegar os motivos da queda do dólar desde novembro, é principalmente por causa da desvalorização do próprio dólar perante o mundo. Vejam aqui na tela o índice DXY, que é o quê? É o desempenho do dólar perante seus pares, a outras moedas fortes. Vejam que ele vinha numa tendência de alta lá atrás, até final de outubro, e coincidentemente com a eleição de Lula, a partir de início de novembro houve uma queda muito forte e de lá para cá vem caindo. Então, quando o próprio dólar perde muita força perante outros países, a gente aqui, com uma moeda mais frágil, tem uma desvalorização do dólar. Só não teria se o real tivesse ainda pior. Entenderam? Então ali, mais ali por dezembro, nós tivemos uma disparada no real, apesar da queda do DXY. Porque os discursos sobre responsabilidade fiscal, as próprias indicações, o mercado não gostou, e isso fizeram a nossa moeda perder muita força. Então, mesmo com o dólar caindo, ainda assim ele subiu em relação à nossa moeda. Tá? Outra coisa importante, e isso faz muita diferença quando nós temos aí um dólar mais baixo. A gente está com taxas de juros muito altas, a Selic está em 13,75%, e isso é atrativo para investidores estrangeiros para arbitragem, para capital especulativo. Então o dinheiro voltou a vir com força para cá, mas não é o capital de investimento que a gente realmente tinha que lutar para conquistar.
ele é especulativo, ele vem, fica por um tempo e depois realizam os lucros, né, desfazem as posições e mandam de volta. Então, como hoje o carry trade está muito favorável para assumir riscos aqui, ou seja, o que é o carry trade? É a diferença de juros americanos para os brasileiros. Lá até está alto os juros depois de toda a crise pós-Covid nos Estados Unidos, mas ainda assim as notícias são boas porque o Fed está mostrando que está desacelerando as altas. Então há uma expectativa de que pare de subir. Se lá parar de subir e num futuro breve voltar a cair os juros, aquele país fica menos atrativo, né? Ele é mais seguro, mas fica menos atrativo para rentabilidade. E se o Brasil continuar com taxa de juros elevada e ainda com juros futuros altos, existe uma expectativa de mais alta nos juros, até pelo que o governo Lula tem falado sobre distribuir dinheiro, né, aumentar renda, aumentar salário mínimo, isso tudo gera inflação e com inflação é necessário aumentar juros. Então nós temos aí uma combinação de fatores que está ajudando o dólar a cair, principalmente nos últimos 30 dias. Não é porque Haddad está reinventando o Ministério da Fazenda ou conduzindo com maestria ou porque Paulo Guedes era péssimo. Paulo Guedes teve que reconstruir o país depois da maior pandemia dos últimos 100 anos. E na minha visão ele teve um bom trabalho, mesmo com um desafio inacreditável, algo que ninguém testemunhou nas últimas gerações. O país ainda está vivendo a reestruturação econômica feita pelo Ministério da Economia anterior. A inflação está controlada, a gente tem empregos em alta, não é mesmo? Vai continuar melhorando, vai melhorar durante o próximo governo? Não há como saber. Mas a gente tem que aceitar que, para o longo prazo, pensando nos próximos 4 anos, a maior chance é de que o dólar volte a subir, porque o real deve se deteriorar. Tudo depende da combinação de fatores doméstica e externa. Se a gente aumentar os juros aqui e os Estados Unidos lá baixar juros, ok, vamos continuar atrativos para especulação, pode continuar vindo dólares, mas a nossa taxa real de câmbio vai ser mais alta. Taxa real é dólar mais inflação, tá, gente? Não sei se ficou um pouco confuso, né? São muitos detalhes, mas eu queria deixar claro essas diferenças de o que faz cair o dólar e o que faz subir. E a prova de que o dólar não está caindo aqui porque o novo governo está fazendo um trabalho espetacular e em um mês organizou a casa é que o Ibovespa não retomou a alta com força. O Ibovespa teve queda forte nos últimos dias. Isso também é um termômetro, entendam? Tá, gente? Então, mas o mais importante é isso. Para o dólar cair, a gente tem que ter muita oferta de dólares aqui. Só que para cair de maneira consistente, nós precisaríamos que no futuro o país tivesse mais privatizações, mais reformas, menos burocracia, ou seja, ficarmos mais atrativos para empresários, grandes investidores que trariam dinheiro para cá para deixar aqui em definitivo, não para especulação. Mesmo com juros baixos aqui, juros baixos não atraem dinheiro para arbitragem, mas eles atraem dinheiro para investimento, né? Contrair linhas de crédito para investir, para abrir empresa, abrir fábricas, abrir restaurantes. Percebam a diferença. Seria um dinheiro mais verdadeiro e permanente. Então a gente tem que torcer para isso, para que o novo governo consiga baixar as taxas de juros e desburocratizar o país. Com isso, a gente vai conseguir um dólar baixo, com inflação controlada e um PIB crescente. Certo, pessoal? Obrigado por me ouvir, espero ter sido claro. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Se gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever, ativar as notificações e considerem se tornar membro do canal. Botão aqui embaixo.
Grande abraço!